Então eu tive que começar a trabalhar e a partir dali eu arrumei vários empregos, né? Eu trabalhei em sacolão, eu trabalhei em loja de telefone, eu trabalhei, mano, em dezenas de empregos e eu nunca quis largar o estudo. Porque como eu vivia num lugar precário, onde eu via que a violência, né, que a bandidagem só levava as pessoas a se ferrarem, a se prejudicarem, a ir presa, vi gente morrendo na rua da minha casa e tudo mais, eu sempre falei, eu tenho que seguir um caminho diferente. E não pode ser esse caminho. Então eu continuei estudando, escola normal, fiz uns técnicos nesse meio caminho, que eu tinha umas notas boas, ganhava umas bolsas ali do governo, e trabalhando, né? E aí eu entrei nesse looping de trabalho, estudo, pressão em casa, vejo meu pai fazendo isso, vejo meu pai correndo atrás das minhas irmãs, ameaçando minha mãe, vejo meu pai tentando acabar com tudo, mesmo depois de separado. Mas ele ameaçava suas irmãs também? Também, perseguia. Quantas vezes, mano, minhas irmãs chegavam correndo em casa, eu já corri dele de medo. Então, assim, eu vivi uma pressão psicológica muito alta. E ao mesmo tempo eu olhava pra ele e falava, caramba, eu sou homem, eu não posso deixar isso acontecer. E aí eu me sentia, às vezes, até inútil, porque eu não tinha força pra brigar com ele, pra espantar ele, você entende? Então, assim, eu vivia toda essa pressão, tudo isso, até meus 17 anos, que aí um belo dia eu tava no sacolão, assim, eu fui pegar, pesava uns 50 quilos, mano, fui pegar uma caixa que pesava uns 50. Só que eu fiz um pêndulo, assim, ó, pra conseguir levantar a caixa, aí eu comecei a ter um princípio de infarto com derrame, né? Eu comecei esse lado meu aqui, todo começou a dobrar assim e tal, eu até tenho uma parte do rosto que é um pouco torta pro lado, visualmente assim dá pra ver um pouco, mas por câmera não dá pra perceber. Mas eu tenho até o nariz um pouco mais pro lado assim, que eu tive esse problema aí aos 17 anos, né? Por toda essa pressão que eu vivi ali. Só que ao mesmo tempo, eu nunca quis abaixar a cabeça, sabe? Eu acredito que tudo. Eu sempre acreditei isso, mano. Muito engraçado, que eu não tinha nem idade para pensar nessas coisas. Mas eu sempre acreditei que tudo aquilo estava acontecendo para me deixar mais forte, porque eu sabia que amanhã, num futuro, o meu testemunho, né, a minha vida, a minha história podia servir para impactar pessoas que tinham a realidade daquela mesma forma que eu, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas não reage bem com tudo isso, né? Eu dentro de casa mesmo vi a minha irmã do meio, a Bela, não reagir muito bem, fazer um milhão de coisas erradas e tudo mais. E a gente foi tentando seguir ele da melhor forma, né? E aí, aos 17 anos eu tive esse princípio de infarto com derrame aí, onde o médico falou, ó, você não pode mais ter nada. Já tinha operado o coração, meu coração já não é 100%, aquele tentou toda essa pressão, eu me cobrava muito. O médico falou, mais uma dessa aí você não vai aguentar. E aí eu comecei a buscar um desenvolvimento ali para poder ficar mais tranquilo, eu era muito ansioso, queria ganhar o mundo inteiro para minha mãe, para minhas irmãs, né? E eu falei, pô, não é assim. Se eu só pensar na força do braço, né, eu não vou conseguir. Mas também, bicho, pra doido, coração, É, depois você não tem um derrame, porque geralmente quando tem um derrame fica sequelado, né? Dá uns treinos de... Você não anda direito, E ou assim, não enxerga, você conseguiu pelo menos ficar bem, né? não, e aos 17 anos, mano, já era uma dor tão acumulada, né? Tipo assim, porra, dos 13 aos 17, a gente morou em várias casas de favor. A gente morava em casa que a minha mãe Mal de alugava, favor ainda? aí de repente a mãe não conseguia pagar o aluguel, nós tínhamos que mudar, aí voltava pra casa que a minha mãe tinha com o meu pai, aí a família do meu pai começava a brigar e tinha que sair. Aí a gente foi morar na casa, embaixo da casa da minha avó, assim, que era uma casinha bem apertadinha, inclusive você já foi lá, você já viu, a gente mostrei. A gente comeu lá, a gente foi no Natal lá comer lá, mó da hora a comidinha lá. Então, assim, quando chegou aos 17 anos, pra mim chegar a esse ponto ali nesse staff emocional e físico, já era uma parada que já vinha me incomodando, sabe? E toda vez que eu falo disso, eu encho o olho de água mesmo, porque é uma parada que, por mais que a gente busque a cura pra tudo isso, são coisas que afetam a gente, que fazem parte da nossa história, né? Então, assim, apesar, Porque igual você falou... uma é quem vem, nada contra, tá? Essa herdeira aí, beleza. Mas quando você já tem uma estrutura familiar boa, você tem uma grana já, tudo, é totalmente diferente, irmão. Quero ver aqui, ó. Cara lá, Não, fudido total. E é igual você falou, né? Apesar da cara de playboy, só eu e a minha família e Deus sabe o tanto que a gente passou, sabe? O tanto de aperto. Então, mesmo com todos esses apertos, eu nunca quis desistir, né? Eu sempre quis buscar algo melhor. Você tinha tudo pra desistir, pro mundo das drogas, do crime. Tudo. Porque nessas horas bate as oportunidades, né? Tudo, bate. Somente pede alguma coisa, você não tem como fazer,